Então hoje nós vamos falar sobre as emoções dos adolescentes. Eu vou explicar para vocês quais são as reações emocionais típicas da adolescência e vou ajudar a identificar as emoções do seu adolescente. Porque nem sempre o nosso filho, ele expressa em palavras o que ele está sentindo. Então nós precisamos estar atentos aos sinais que ele dá daquelas emoções. Então hoje eu vou ajudar vocês a identificarem essas emoções, ok? Vamos lá. O pessoal está entrando aqui na live. Bom, hoje eu vou abordar principalmente a ansiedade, a raiva e a tristeza. Mas antes da gente entrar especificamente nessas emoções dos adolescentes, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre emoções de uma forma geral, ok? Vamos lá. O que são as emoções, Emoções são reações fisiológicas causadas por descargas hormonais. Então, a gente tende a pensar as emoções como uma coisa muito abstrata, E, na verdade, é um processo fisiológico. Mas, claro, isso não tira o caráter de individualidade, Cada um sente de uma forma, em uma intensidade, ok? As emoções, elas têm um papel super importante na nossa vida. São elas que dão significado para aquelas situações que a gente vive, Que faz a gente interpretar aquilo como bom, como ruim, como prazeroso ou não. São as emoções que nos ajudam a nos conectar com outras pessoas e que nos ajudam a tomar decisões. Pela nossa parte racional, a gente consegue pesar os prós e os contras envolvidos em uma decisão, em uma situação que a gente tenha que decidir. Mas a gente só realmente decide a partir do nosso lado emocional, se as emoções também entrarem em jogo. Então, as emoções são super importantes. Mas, Brenda, todas as emoções são importantes? Até raiva, ansiedade, tristeza? Como assim? Elas são desagradáveis para a maioria das pessoas. São importantes também? Sim, também são importantes. Porque as emoções, elas têm um papel, desempenham um papel protetivo. Nos protegem de determinadas coisas. Então, por exemplo, o medo. O medo protege a gente de danos, tanto danos físicos quanto danos psicológicos. O nojo evita que a gente se contamine. Então, uma comida estragada, a gente não ingere, em parte por causa da emoção do nojo. Então, toda emoção, mesmo que você ache que ela é desagradável, ela é importante. Ela tem um papel. Tá bom, Brenda, então se o medo, o nojo, raiva, ansiedade, o que quer que seja, é importante, por que a gente desenvolve transtorno? Por que a gente tem problema com essas emoções? Vamos lá. O problema não está na emoção em si, tanto para você quanto para o seu filho adolescente. Não tem problema se seu filho está com raiva, se seu filho está com medo. Essa não é a questão. A questão é a intensidade, a frequência e as situações em que seu filho está sentindo essa emoção. Então, se a intensidade da raiva, da ansiedade ou do que quer que seja, da emoção que seja, está sempre muito elevada, aí é que vem o problema. Se essa emoção está aparecendo com muita frequência na vida do seu filho, aí é que está com problema. Se aquela emoção está aparecendo, por exemplo, a ansiedade em situações em que não necessariamente existe um perigo, algo que ele precisa se preparar, então aí que está o problema. A questão, então, não é a emoção, ok? A questão é a intensidade, a frequência e a situação em que a emoção surge. É muito importante entender isso para encarar corretamente, de uma forma positiva, as emoções do seu filho, tá bom? Tô vendo que já tá entrando pergunta aqui. Todas as perguntas eu vou responder no final. Então, a gente vai seguindo na live e aí no final eu respondo todas as perguntas de vocês, ok? Tô aqui com alguns pontinhos para caso esqueça alguma coisa, para evitar de esquecer qualquer coisa, Para ir me guiando durante a live. Ok, então entendido que o problema não é a emoção, e sim intensidade, frequência, situação em que aquela emoção aparece, vamos entender um pouco sobre as patologias das emoções. Aí é que começa, Quando a intensidade está muito elevada, a frequência está muito elevada, pode surgir uma patologia da emoção.
Então o problema não é o medo, mas se o medo ficar muito intenso, muito frequente, isso pode causar uma fobia. Aí a fobia que é o problema. A questão não é a ansiedade em si, mas, por exemplo, se as preocupações características da ansiedade começarem a ficar muito intensas, causando muito prejuízo, isso pode ser um sintoma do transtorno de ansiedade generalizada. Então, entenderam como o problema não é a emoção do seu filho, mas sim como essa emoção está aparecendo, em qual intensidade, em quais situações? É mais ou menos por aí, dentro desse contexto da patologia das emoções, ok? E aí, gente, nós temos que ter muito cuidado para não interpretar as emoções de uma forma equivocada. Não começar a dizer, não pode ficar ansioso, não tem que ficar ansioso, não é para se sentir assim, ou que feio, com raiva, muito feio sentir raiva. A gente tem que tomar cuidado com essas interpretações e com essa comunicação equivocada em relação às emoções. Vamos lá. Toda emoção no nosso organismo funciona como uma onda, tá? Ela vai crescendo, atinge um pico e depois ela desce. Quando a gente fica alimentando a ideia de que eu não posso sentir isso, eu não deveria estar sentindo isso é feio, o que acontece com essa onda? A gente se mantém mais tempo no pico. Então, digamos que seu filho, ele vai fazer uma prova e aí você diz, não é para ficar ansioso, não pode ficar ansioso, qualquer coisa desse tipo. E aí seu filho começa a se sentir um pouquinho ansioso. Aquela ansiedade é até normal, mas aí ele começa a dizer para si mesmo, não posso ficar ansioso, não é para ficar ansioso, não é para ficar ansioso. O que isso produz? Isso produz ainda mais ansiedade. Ele fica mais tempo lá no pico da ansiedade. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações distorcidas sobre as emoções. Uma outra situação que acontece, né? Relações muito negativas sobre as emoções. Então, por exemplo, tristeza sendo associada a preguiça, raiva sendo associada a maldade, medo sendo associado a covardia. Então, tudo isso é uma interpretação, são relações distorcidas sobre as emoções. Existe a tristeza, existe a preguiça, existe a raiva, existe a maldade, existe o medo, existe a covardia, mas não quer dizer que tristeza é preguiça, não quer dizer que raiva é maldade, e por aí vai. E quando a gente encara uma pessoa triste como uma pessoa preguiçosa e deixa ela perceber que a gente está achando que ela é preguiçosa e não que ela está triste com uma tristeza que está limitando a vida dela, isso só piora a situação dela. Então é muito importante estar atento para os sinais que seu filho dá, perceber os sinais que a sua filha ou seu filho está dando das emoções, porque você precisa compreender em que ponto ele está, por exemplo, sentindo uma tristeza mais profunda, em que ponto ele realmente está com preguiça. Enfim, é muito importante separar essas coisas, ok? Vamos lá. Vamos aqui a uma metáfora. Imagina um termômetro, tá? Um termômetro que mede a nossa temperatura, ok? Vamos lá. 34 seria uma hipotermia. 40 seria aquele febrão, aquele estado de temperatura perigoso, né? Que a gente fica assustado. Vamos colocar como se as emoções pudessem ser medidas nesse termômetro. Se o seu filho ele está sempre lá no 34, ele está com embotamento das emoções, ele está reprimindo as emoções dele, não está se conectando com as pessoas, não está conseguindo tomar boas decisões, ok? Da mesma forma, se seu filho estiver sempre no 40 ou próximo do 40 em relação às emoções, ou seja, emoção muito intensa, isso certamente está causando prejuízos para a vida dele. Então, vamos pensar aqui juntos, né? Nessa metáfora do termômetro, o estado de normalidade, de tranquilidade, de bem-estar seria um 36,5, né? Vamos supor que seu filho tem uma prova importante para fazer. E aí a ansiedade dele vai lá para o 37, para o 37,5. Normal, é algo importante para ele, deu uma subidinha na ansiedade. Ok. Agora, se a ansiedade dele está chegando nessa questão do termômetro a 39, a 39,5, é um sinal de alerta. Está muito intenso, certamente está atrapalhando, está limitando o seu filho. Ok? Então, assim, de novo, a questão é intensidade. Nessa metáfora do termômetro, a gente vê, né, o quanto a intensidade de uma emoção,
quanto à intensidade de uma emoção é o que revela se o seu filho está tendo prejuízos ou não em relação àquela emoção, com aquela emoção, ok? Então vamos lá. Brenda, e se eu percebo que o meu filho realmente está tendo prejuízos, se eu realmente percebo que a intensidade, seja da ansiedade ou de outra emoção, está muito elevada, o que eu posso fazer? Você vai ajudar o seu filho a se regular emocionalmente. O que é regulação emocional, então? A regulação emocional diz respeito ao processo em que mesmo quando você chega a um pico de uma emoção, você consegue em poucos instantes voltar ao seu estado de tranquilidade, ao seu estado de bem-estar. Então isso é conseguir se regular emocionalmente. É mesmo que a sua ansiedade ou qualquer outra emoção chegue a um pico, que você consiga voltar ao seu estado de tranquilidade, ao seu estado de bem-estar, ok? E quando isso não acontece, nós vamos para o lado da desregulação emocional. E as patologias da ansiedade representam um estado de desregulação emocional. É importante entender que quando seu filho entra num estado de desregulação emocional, quando ele não sabe o que fazer com as emoções dele, quando ele não sabe lidar com aquilo, ele vai buscar um apoio social. Esse apoio do outro, né? Esse apoio das pessoas que estão em volta dele. E se na sua casa, você, o pai dele ou outra pessoa de confiança dele não estiverem abertos para conversar sobre as emoções com seu filho, não orientarem em relação a essas emoções, não oferecerem um diálogo acolhedor para lidar com isso, ele vai buscar esse apoio social em outras pessoas, seja em amigos, em outros adultos, e aí você vai perder a oportunidade de orientá-lo, de ajudá-lo em relação a essas emoções que ele está tendo. Então, super importante estarmos atentas a essas emoções, as expressões emocionais, para que a gente consiga oferecer ajuda e orientação para os nossos filhos, ok? E o que é normal, o que não é normal em relação às emoções do adolescente, né? Da adolescência, a gente já espera uma certa variação de humor. O adolescente, ele costuma ser muito 880. Ou tá muito feliz, ou tá muito triste, ou tá super animado, ou tá super entediado. Isso é normal. Nós já esperamos uma certa turbulência emocional na adolescência. Por isso, aquela importância de ser um apoio para o seu filho, de manter um relacionamento acolhedor com ele, para que quando ele estiver nessa turbulência emocional, ele possa contar com você para esses momentos. Então, esse estado, uma certa turbulência emocional, uma certa exacerbação das emoções, já é esperado no adolescente. Só que, quando essas emoções, o adolescente ele não sabe o que fazer com elas, ele não sabe como lidar com o que ele está sentindo, ele pode ir para um caminho de expressões inadequadas, expressões negativas daquela emoção. E essa expressão negativa, na verdade, é um fator de risco para desenvolvimento de alguns comportamentos perigosos, como envolvimento com drogas, como envolvimento em práticas sexuais precoces ou não seguras. Então, gente, mais uma vez, a importância da gente identificar o estado emocional do nosso filho, oferecer o nosso apoio, oferecer a nossa ajuda, respeitando a autonomia deles também, respeitando que muita coisa eles vão ter que descobrir por eles mesmos, mas nos oferecendo para ajudar, para orientar e assim ajudando o nosso filho a encontrar formas de expressar aquela emoção, formas mais positivas, ok? Para expressar aquela emoção. Tá bom, Brenda? E como eu sei que o meu filho pode estar tendo uma emoção um pouco mais intensa, que não é o esperado, né? Tá saindo de uma normalidade para o adolescente. Onde está esse limiar entre o que é normal e o que não é normal na adolescência? A ansiedade, por exemplo, comportamentos para ficar atento no seu filho ansioso. Uma agitação muito grande, seja uma agitação física de andar para um lado e para o outro, seja uma agitação mental que muitas vezes se revela em falas muito aceleradas, no seu filho atropelar uma conversa que ele está tendo e aí trazer outra coisa, né?
Então, uma agitação física ou mental, desconfortos físicos, o seu filho te dizendo ou você percebendo que ele está tremendo mais, que ele está suando mais do que o normal, seu filho reclamando de dores abdominais, também pode ser um sinal de ansiedade. Seu filho evitando situações, como evitando a escola, evitando o encontro com os amigos, também é um sinal para estar atento, ok? Outros sinais, um medo constante do adolescente, o adolescente revelando medo sempre de alguma situação. Além disso, o adolescente estando mais isolado, um pouco mais na dele, não conseguindo se expressar também tão bem, esses também são sinais de ansiedade. Deixa eu ver se eu esqueci de falar algum para vocês. 2 também comuns e importantes. Crises de choro. Adolescentes ansiosos tendem a apresentar crises de choro. Podem não apresentar, ou podem não apresentar na sua frente, ok? Acontece muito. Mas, geralmente, em algum momento, eles apresentam essa crise de choro, por mais que não seja na frente dos pais, por mais que não seja na frente dos responsáveis. Uma outra coisa que pode ser um sinal de ansiedade nesse nível mais prejudicial, nesse nível mais patológico, é a alteração no apetite. A adolescência já envolve uma certa alteração nesse apetite, o adolescente tende a comer mais, porém, se você está percebendo que seu filho está comendo, mesmo sem fome, chegando naquele nível de compulsão, esse pode ser um sinal muito importante que é da ansiedade não regulada, que o seu filho não está conseguindo fazer uma regulação emocional para a ansiedade. E agora eu vou te dizer quais são as situações que normalmente geram a ansiedade no adolescente. Uma situação muito comum de gerar essa emoção em alta intensidade é uma preocupação com a competência. Seja competência nos esportes, seja competência na escola, é o mais comum que tem. Então, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou passar de ano? As minhas notas? Então, essa preocupação com a competência é muito normal em adolescentes ansiosos. Aqueles medos abstratos também, do tipo, eu sinto que algo ruim pode acontecer comigo, e aí o adolescente repetindo isso com frequência, né, que ele acha que algo de ruim vai acontecer com ele, também é uma fonte, né, uma situação de onde normalmente vem a ansiedade com o adolescente, ok? E situações sociais também podem gerar bastante ansiedade neles, por preocupação se está sendo julgado, com preocupação se está sendo avaliado, se está sendo bem ou mal visto, principalmente pelos amigos, porque nesse momento os amigos ganham uma importância muito grande, né, nessa fase da adolescência. Então, em relação às situações sociais, é o medo de estar sendo observado, julgado, criticado. Isso causa certa ansiedade intensa no adolescente, é uma possível causa bem comum em adolescentes ansiosos, ok? Então, esse é um panorama importante sobre a ansiedade e que é importante você ficar de olho no seu filho. Tenho que fazer um alerta para vocês. Quando a gente cobra, né, tem uma cobrança excessiva com os nossos filhos, e dá pouco suporte, dá pouco apoio, principalmente apoio emocional para eles, essa combinação de cobrança exagerada, cobrança excessiva e pouco suporte emocional é um campo fértil para causar uma ansiedade em relação à competência, para causar uma preocupação constante no seu filho. Será que eu vou ser bom? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou atender a essa expectativa? Como é que vai ser meu futuro? Como é que eu vou me sair nisso? Então, quanto mais a gente cobra, mais apoio a gente tem que oferecer para o nosso filho, para evitar que esse tipo de ansiedade tão intensa e tão prejudicial entre na vida deles, ok? Ou permaneça na vida deles. E agora que a gente falou um pouquinho sobre a ansiedade, nós vamos para a raiva. A raiva dos adolescentes normalmente é uma emoção difícil para a gente lidar, né? Mas é uma emoção que todos nós sentimos e vamos lá encarar e falar sobre a raiva no adolescente.
Quais comportamentos podem expressar que essa raiva está em um nível prejudicial, em um nível patológico, né? É uma paciência muito limitada. Então, qualquer situação, por menor que seja, tira ali seu filho, sua filha do eixo, faz com que ele perca a paciência, né? Uma irritação que causa uma certa agressividade no seu filho adolescente é um sintoma também de que a raiva, é um sinal de que a raiva está fora do controle dele. Aquele comportamento de ficar batendo porta em casa com muita frequência, muita crítica, uma crítica muito elevada, tanto a si mesmo quanto para o outro, também pode ser um sinal de que ele não está sabendo lidar com a raiva. E um outro sinal que normalmente nós mães não ficamos atentas, é a culpa. A culpa pode sinalizar raiva, uma raiva voltada para dentro. Quando o seu filho comete erro, um erro, e ele fica com raiva daquele erro que ele cometeu, muitas vezes isso gera o sentimento de culpa. Então, seu filho demonstrando muita culpa pode ser sim um sinal de raiva, ok? E vamos lá, quais são as situações que mais causam raiva num adolescente? Primeiro, quando eles são limitados, quando a gente coloca limite. Limite é importante, óbvio que é importante, mas principalmente os limites inconsistentes geram raiva no adolescente. O que é o limite inconsistente? Vamos lá. Vamos supor que você tem um combinado com seu filho de que se ele não arrumar o quarto, ele não joga videogame. Esse é o combinado de vocês conversaram sobre isso, tá tudo ok, ele sabe qual é a consequência quando ele não arruma o quarto. E aí um dia, você chega à noite, olha o quarto dele, tá todo bagunçado, só que você tá cansada, enfim, você deixa pra lá e ele vai jogar videogame, mesmo que o quarto esteja todo bagunçado. No outro dia, você chega, vê o quarto bagunçado e aí você faz lá um escândalo, briga com ele e fala: não, você não vai jogar videogame, o combinado não é que tem que arrumar o quarto para jogar videogame? E aí, o seu adolescente, ele fica confuso, ele não entende porque que um dia ele pode sair impune dessa situação e hoje ele não pode jogar videogame porque ele não arrumou o quarto. Então, é muito importante que os limites, quando eles forem colocados, eles sejam claros e eles sejam consistentes. Tem que estar combinado, o adolescente tem que saber qual é a consequência da ação dele, para que ele possa entender o que ele precisa fazer para não sofrer aquela consequência. Então, quando esse limite não é claro, não é consistente, isso tende a gerar mais raiva no seu adolescente. Outra coisa que gera raiva no adolescente: presenciar situações de agressividade, tá? A agressividade não precisa ser só física e também não precisa ser só direcionada para ele, para o seu filho ou para ela, para sua filha, ok? A agressividade, de uma forma geral, quando o adolescente é muito exposto, isso pode gerar um sentimento de raiva muito intenso, uma raiva patológica que venha prejudicar a vida do seu adolescente, ok? Mais uma situação que gera raiva no adolescente: conflito com os amigos. Eu já falei para vocês aqui nessa live que as amizades na adolescência ganham uma relevância muito grande, maior do que era na infância. Então, conflito entre amigos gera uma raiva normalmente um pouco mais acentuada, um pouco mais intensa no seu adolescente. E aí é ótimo momento para você ajudar seu filho a resolver problemas. Você ajudar seu filho, não resolver por ele, tá? Pelo amor de Deus. Não fique tentando resolver pelo seu filho, mas ajude-o a encontrar soluções para os problemas, soluções mais assertivas, ok? Então, vamos lá. Tristeza. Como seu filho normalmente demonstra tristeza? Como ele demonstra aquela tristeza profunda que ele pode estar sentindo? Isolamento. É comum o adolescente que está muito triste se isolar. Ele pode estar se afastando, inclusive, dos amigos, não só da família, mas também dos amigos, fazendo menos atividades do que ele fazia antes.
Então, seu filho fazia várias coisas, gostava muito de fazer várias coisas e do nada isso só foi reduzindo, ele foi cada vez mais diminuindo o nível de atividade dele, a quantidade de atividade que ele faz. Isso pode ser um sinal de que a tristeza dele está prejudicial. Um outro sinal importante, né? Seu filho não tem prazer mais nas situações que antes eram prazerosas para ele. Então, não é aquela situação, né? Claro, seu filho agora tem 15, 16 anos e aí a situação lá que ele amava quando tinha 6, ele não gosta mais hoje em dia. Normal. Eu tô falando de situações que até pouco tempo, que recentemente ele gostava, ele tinha prazer. E conforme você foi observando seu filho ficando mais triste, mais quieto, mais isolado, ele parou também de ter tanto prazer nessas situações. Agora para ele é tipo, tanto fez, tanto faz, ou então não quer. Esses são sinais de que a tristeza pode estar pesada demais para o seu filho carregar sozinho, né? E quais são as situações que geralmente causam tristeza no adolescente? Rompimentos de vínculo, por exemplo, rompimento de namoro ou rompimento de uma amizade. E aí você pode pensar, né? Ah, mas era só um namorinho bobo, um namorinho de adolescente. Gente, o parâmetro do seu filho é esse. É um vínculo emocional importante para ele ou para ela. Então, sim, um namoro, rompimento de um namoro pode gerar um sentimento de tristeza profunda nos adolescentes, que talvez eles não saibam como lidar. Entendeu? É bem importante a gente estar atento para isso. Além de rompimento, uma percepção de baixa competência. Então, seu filho se achar burro, seu filho se achar incapaz, isso causa no seu filho essa sensação, esse sentimento, né, de tristeza mais profunda. Vamos lá, conflitos familiares. Conflitos familiares são causas muito comuns na tristeza profunda em adolescentes. Então, às vezes o conflito nem é diretamente com ele, mas se a família está em conflito, isso afeta sim a saúde mental do seu filho. Então aí, né, gente, a importância de não só a gente identificar o que o nosso filho está sentindo, não só ajudar o nosso filho, orientar o nosso filho, mas cuidar do ambiente em que ele está inserido, para que o nosso comportamento não seja um disparador de emoções desagradáveis mais intensas nos nossos filhos. E eu queria que vocês ficassem muito atentas a essa questão da tristeza profunda em adolescentes, porque cerca de 70% dos adolescentes deprimidos não recebem qualquer tratamento. E isso é muito ruim, porque eles chegam à fase adulta, onde eles vão ter que lidar com mais pressão, onde eles vão ter que lidar com mais responsabilidade. Eles chegam nesse momento desregulados emocionalmente. Eles chegam à fase adulta sem formas de lidar com aquela tristeza profunda, por exemplo. E aí isso muitas vezes se converte em uma depressão, em um estado depressivo bem acentuado. Então, muita atenção para os comportamentos que revelam tristeza profunda, ok? E as situações que causam tristeza profunda no seu adolescente. Agora vamos lá. Brenda, o que eu posso fazer para ajudar meu filho diante disso? Eu tô vendo que talvez a ansiedade dele esteja muito intensa ou uma outra emoção. O que eu posso fazer? Primeiro, dirigir para o seu filho palavras de aceitação das emoções. De que forma? Vamos supor, seu filho está sentindo muita raiva. Você está vendo que ele está com muita raiva. Você pode dizer para o seu filho: tudo bem sentir raiva, meu filho. Todo mundo sente raiva. É importante perceber que a raiva é uma emoção. Ela vem e ela vai. Você pode sentir raiva, mas você pode escolher não agir por impulso tomado pela raiva. Você pode escolher esperar um tempo, lidar com aquela emoção e aí tomar uma atitude. Então, o que você está mostrando para o seu filho? Que é possível se regular emocionalmente. Que não tem problema sentir, ele pode sentir raiva. O adolescente precisa entender que isso é normal, que as emoções são normais. Mas ele pode escolher, ainda que sentindo essa emoção, não agir de forma agressiva, não expressar comportamentos impulsivos dominados pela raiva. Então é isso que você está dizendo com essas palavras de aceitação.
A ansiedade. Você pode dizer, vamos supor, seu filho vai fazer uma prova para entrar em algum colégio técnico, para o vestibular, ou o que quer que seja. O que você pode dizer se você está vendo que a ansiedade do seu filho está num nível muito elevado, prejudicial, né? Você poderia falar, eu estou vendo que você está ansioso, ou que você está ansiosa, eu entendo que você esteja se sentindo assim, mas é importante que você saiba que a ansiedade, ela não vai te fazer mal, que ela não tem o poder de tirar de você aquilo que você quer viver. A ansiedade em si não é um perigo, ela não vai tirar nada do que você deseja da sua vida. Porque muitas vezes o adolescente, a pessoa de uma forma geral, quando está ansiosa, ela começa a ter pensamentos catastróficos, né? Nada vai dar certo para mim, eu não vou conquistar as coisas que eu quero. É importante você ajudar o seu filho a perceber que mesmo que ele esteja ansioso, isso não significa que ele não vai alcançar, ok? Que ele pode alcançar tudo que ele deseja, mesmo que algum nível de ansiedade esteja presente. E só de perceber isso, seu filho se acalma e a ansiedade tende a diminuir um pouco. Então, essa é uma forma de ajudar seu filho a lidar com essas emoções mais desagradáveis, normalmente para o adolescente, dirigindo palavras de aceitação para eles. Vamos seguir aqui, então, um alerta, mais um alerta que eu quero fazer para vocês, né? É uma dica que eu quero dar, na verdade. Evite, tá? Deixar que seu filho constantemente fuja de situações, por exemplo, que gerem ansiedade nele. Então, vou voltar à situação de prova porque é muito comum no adolescente. Sempre passa essa questão pelo meu consultório. Adolescente que desenvolveu ansiedade, que o principal âmbito da vida em que ele se sente ansioso é em relação à escola, provas, enfim. Então, vou voltar à situação de prova. Vamos supor que seu filho ele foge toda vez que tem uma prova na escola, no sentido de que ele tenta evitar. Quando é dia de prova, ele acorda dizendo que não quer ir, que ele não está se sentindo preparado, que ele está sentindo algum incômodo. A melhor saída nunca é obrigar o seu filho a fazer algo que ele está se sentindo muito desconfortável para fazer. Mas é importante encorajar, é importante apoiar. Porque toda vez que o seu filho foge de uma situação que poderia deixá-lo ansioso, ele está mantendo aquela ansiedade. Ele está perdendo uma oportunidade de aprender a lidar com aquela emoção. Então você vai apoiar, você vai encorajar, mas eu não recomendo que você obrigue. O que você poderia falar nessa situação? Meu filho, eu sei que você fica ansioso com essas provas, eu sei que isso te deixa desconfortável, mas você precisa entender que é importante encarar isso, mesmo que te dê um desconforto inicial, para ir ficando mais fácil, para você ir encarando isso de forma cada vez mais leve. Porque se eu deixo você faltar hoje, na próxima prova você vai sentir isso de novo, e aí isso tende a aumentar, meu filho. Então eu sei que é difícil, eu sei que é desconfortável, mas só encarando é que você vai conseguir se sentir mais confortável em relação às suas provas. E pensa, você não precisa, nesse momento, cobrar do seu filho um excelente desempenho nessa prova. Pelo contrário, eu sugiro que você diga a ele, não vá preocupado com a nota que você vai tirar, ou se você vai lembrar de tudo. Não vai com isso na cabeça. Hoje eu só estou te pedindo para ir com a cabeça de se acostumar mais com essa situação, de ir enfrentando esse desconforto para cada vez ficar mais leve. Eu não estou te pedindo para tirar a melhor nota hoje se sentindo assim. Então vai com essa cabeça de enfrentar essa situação para que ela fique mais leve. Então dessa forma você está encorajando o seu filho, mas você não está obrigando, ok? Vamos lá, agora eu vou dar algumas dicas do que vocês podem fazer, do que vocês podem sugerir para os filhos de vocês quando vocês estão vendo uma emoção mais intensa presente. Quando o seu filho está muito agitado, quando ele está com algum desconforto físico, ou quando ele está muito sem paciência, quando ele está agressivo, enfim, quando ele está precisando relaxar com uma emoção que ativa muito, você vai ajudá-lo, sugerir ou perguntar o que ele gostaria de fazer para relaxar. E algumas dicas.
Você pode sugerir, tá vendo seu filho super agitado, não para de um lado para o outro. Você pode sugerir um banho. Um banho relaxa muito e quebra aquela onda emocional quando ela está muito intensa. Então você pode sugerir, meu filho, eu tô vendo que você está muito agitado, eu imagino que você esteja desconfortável. Não quer tomar um banho para relaxar um pouquinho? Então você pode sugerir isso. Outra coisa que você pode fazer, incentivar seu filho a fazer atividade física. Vai ser muito importante para o controle dessa agitação, dessa excitação física, característica de ansiedade, característica de raiva. Então, seu filho fazendo ali atividade física 3, 4 vezes por semana já vai estar ajudando demais. Você pode sugerir atividades prazerosas para o seu filho, que sejam prazerosas para ele. Não é atividade que só você acha prazerosa, né? Tem que estar sempre de olho nos interesses do seu filho e aí sugerir uma atividade prazerosa para ajudá-lo a relaxar. Você pode ajudar seu filho a respirar de uma forma que ajude a relaxar. Então, dizer para ele, calma, vamos lá, respira de uma forma mais lenta, de uma forma mais profunda, ajude-o a parar um pouco, respirar um pouquinho, perceber na respiração dele e agora vamos continuar, pode continuar me falando ou enfim. Então, ajuda o seu filho naquele momento a praticar uma respiração mais lenta e mais profunda para causar um relaxamento. Então, essas são algumas sugestões que vocês podem dar para os filhos de vocês quando eles estão nesse estado de muita agitação, de muita raiva, de uma intensidade muito grande de ansiedade, tudo no sentido de ajudá-los a relaxar, ok? E conversar, sempre que seu filho quiser, não obrigue. Eu sou sempre dessa postura, de não obrigar, porque obrigar desconecta, obrigar causa ainda mais desconforto no seu adolescente, mas incentive, apoie, busque, ok? Brenda, mas esse meu filho é o caso do adolescente que está se isolando, do adolescente que está parando de fazer as coisas que gostava antes, do adolescente que está mostrando uma tristeza mais profunda. Nesse caso, em primeiro lugar, lembra das atividades prazerosas e incentive seu filho a buscar essas atividades. Então incentive-o a sair com os amigos ou com um amigo que ele gosta muito, que ele confia muito, vir na casa de vocês. Incentive que ele faça coisas que potencialmente possam causar um prazer no seu filho. Outra coisa, crie situações de família que interessem, que sejam prazerosas para o seu filho. Isso vai dar um ambiente muito mais adequado, muito mais harmonioso para o seu filho lidar com aquela emoção. Então, vocês podem jogar um jogo de tabuleiro em família uma vez por semana que seja, já vai ajudar. Vocês podem assistir um pouco da série que seu filho gosta, que seu filho se interessa. Então, fazer atividades em família, principalmente atividades prazerosas, é importante para ajudar seu filho se ele está se isolando, se ele não está tendo tanto prazer nas atividades, se ele está reduzindo a quantidade de atividades dele, tá bom? Se pergunte sempre o que meu filho gostava de fazer e comece por aí, tá? Não é o que você acha prazeroso, é o que ele acha prazeroso, senão não vai funcionar tanto em relação à tristeza, né? Para ajudá-lo com essa emoção. Brenda, mas e se o meu filho, ele recusa, ele nunca quer vir, né? Ele diz que não quer assistir nada com a gente, ou quando eu chamo para jogar um jogo também não quer, não vem, o que eu faço? Nesses casos, você respeita, mas você não deixa de buscar. Você não deixa de mostrar que você está disponível. Então, com os nossos filhos não pode existir aquela coisa de larguei de mão, também não quero mais saber. Com os nossos filhos isso não pode existir. Então, assim, respeite, mas sempre coloque-se disponível. Claro que para isso é importante que a gente também regule as nossas emoções. É importante que nós, mães, tenhamos a percepção das nossas emoções e possamos lidar com essas emoções para ajudar os nossos filhos, ok? Porque a gente precisa respeitar, mas nos manter disponíveis. Então, gente, nesse finalzinho eu queria novamente, né, dizer para vocês estarem muito atentas às emoções dos filhos de vocês,
A adolescência é uma fase de vulnerabilidade para o desenvolvimento de patologias das emoções, como transtornos de ansiedade, mas também é uma fase em que eles aprendem muito mais a se regular emocionalmente. Então, é ali um momento de ouro para você se conectar com essa emoção do seu filho, ajudá-lo a lidar com essas emoções de formas saudáveis, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa chegar na fase adulta, um adolescente mais seguro, um adolescente mais saudável, um adolescente sabendo equilibrar, um adulto, né? Passe da adolescência para a fase adulta, que ele chegue lá como um adulto mais saudável, mais equilibrado, sabendo regular as emoções, ok? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar e para mostrar sobre a ansiedade, sobre a raiva, sobre a tristeza, sobre as emoções dos adolescentes. E agora eu vou aqui para as perguntas, vou responder as perguntas que vocês mandaram durante a live. Como saber se as emoções estão fora do normal? Exatamente percebendo a questão da intensidade, da frequência e da situação, ok? Então, observa o prejuízo que aquela emoção está trazendo na vida do seu filho. Aquilo está limitando o seu filho de alguma forma? Está prejudicando ele de alguma forma? Então já é um motivo para você estar atenta, para você ajudar o seu filho. Já é um motivo de perceber ali que as coisas não estão dentro de um estado de regulação emocional. Em falar nisso, eu queria deixar aqui um alerta, né, para as mães. A desregulação emocional do adolescente intensifica a vivência de emoções desagradáveis, mas também rebaixa a expressão das emoções agradáveis, daquelas emoções que causam prazer. Então, muitas vezes, seu filho ansioso, ele para de demonstrar prazer numa situação que era potencialmente prazerosa, né, para ele. Você cria toda uma situação ali de filme, leva pipoca, crente que seu filho vai ficar super animado, mas ele não se anima, ele não tem prazer naquilo. Isso pode estar ligado ao rebaixamento das emoções positivas, bem típico da desregulação emocional. Então, se você está observando que seu filho está tendo prejuízo na vida dele por causa daquela intensidade, aquela frequência das emoções dele, já é um estado que está saindo do normal, que está trazendo consequências negativas. O que fazer quando meu filho fica se criticando toda hora, dizendo que é burro, que não vai conseguir nada? Autocrítica elevada, né, que tanto pode vir por causa de uma ansiedade, que também causa raiva, que pode estar relacionado a sentimento de culpa. O que fazer nesses casos? Muitas vezes não vai ser eficaz você tentar convencer o seu filho que ele não é burro, que ele vai conseguir sim as coisas. Muitas vezes isso não vai ser eficaz. Mas ajude o seu filho a perceber o que ele tem de bom, as coisas que ele consegue, as coisas em que ele é bom, sabe? Às vezes seu filho está se criticando em matemática, mas tá bom, não precisa ser bom em tudo. Se ele não é tão bom em matemática, ajuda ele a perceber que ele escreve muito bem, ou que, sei lá, ele é muito bom em trabalhos manuais. Então, se você chama a atenção do seu filho para as potencialidades dele, se você chama a atenção do seu filho para as forças, para aquilo que ele é bom, isso acaba diminuindo o peso daquilo que ele acha que ele não é tão bom, daquilo que ele acha que ele não vai conseguir. Então, para dar para o seu filho, para passar essa mensagem de que você vai conseguir sim, você é bom, mostre para ele, ressalte os pontos positivos. Vamos para a próxima. Quando distinguir a ansiedade geral da fobia social? Então, a ansiedade geral, seu filho pode até ficar preocupado, sua filha ficar preocupada, né? Eu vou encontrar com os meus amigos, eu não sei que roupa eu vou, será que vai ser assim? Enfim, você percebe uma certa preocupação, né? Se vai estar bem vestido, bem vestida, se vai ser bem aceito, como é que vai ser? Na fobia social, muitas vezes o seu filho ou sua filha não consegue se comunicar. Ele começa a desmarcar as coisas, ele realmente não vai,
Ou então, se vai cheio de desconforto, vai cheio de comprometimento, tá sempre imaginando as piores situações para aquilo, tá sempre imaginando que pode passar vergonha, que ninguém vai entender. Então é aquele nível que a ansiedade já chegou a um patamar tão elevado que pode ter se convertido em fobia social. Como reconhecer os gatilhos do meu filho? Quais são as coisas que causam, né, determinados sentimentos? Os gatilhos são situações que podem gerar certos comportamentos, sentimentos, pensamentos. Então eu falei para vocês, né? Por exemplo, uma cobrança excessiva junto com baixo apoio dos pais pode ser um causador de ansiedade nos adolescentes, né? Eu falei para vocês que ser exposto a situações de agressividade pode gerar uma raiva patológica no adolescente. Mas como identificar qual é esse gatilho? Observando quando seu filho fica mais ansioso, ou quando ele fica com mais raiva, ou qualquer emoção que seja. O que aconteceu antes? Teve alguma coisa que ele falou que talvez esteja relacionada? Então observar, se conectar ao seu filho, passar tempo com ele, só assim você vai identificar os gatilhos que geram determinadas reações. Como encorajá-lo a fazer amizades sem parecer estar forçando? Pergunte se seu filho quer convidar alguém para vir em casa. Quanto mais aberta a gente for no sentido de filho, quer marcar aqui um campeonato de videogame? Filha, quer marcar um campeonato de videogame aqui em casa? O que quer que seja, a gente traz esse adolescente para perto da gente, não para a gente se meter ali no grupinho do nosso filho, mas para que ele possa se sentir confortável no lar, no ambiente e facilitar essas interações. E outra coisa, para ajudar, para encorajar seu filho a fazer amizade, seja um modelo. Seu filho, sua filha está te observando o tempo todo. Então, como você faz e mantém as suas amizades? Isso vai ser importante, seu filho vai estar copiando. Então, se você lida bem com isso, as chances são que seu filho também se sinta mais encorajado. Brigas entre os pais podem gerar depressão nos filhos? Vamos lá, a depressão ela é multifacetada. São vários fatores que interagem entre si para causar um estado de depressão, um estado depressivo. Mas a briga entre os pais, principalmente se essas brigas são muito intensas, né, que envolvem muitos gritos, ou em casos extremos, né, agressão, que eu espero que as crianças e os adolescentes não sejam de forma nenhuma expostos a isso, mas com certeza esse tipo de situação pode ser bem precipitadora, pode ser bem mantenedora de um estado depressivo no adolescente. É um ambiente que não favorece o bom desenvolvimento do seu adolescente. Se o filho nunca quiser ficar com a família, ficar sempre trancado no quarto, como lidar? O que a família está chamando o filho para fazer? O que vocês estão propondo o seu filho para fazer? Vocês estão dando chance do seu filho escolher? Vocês estão perguntando o que seu filho quer fazer com vocês? Às vezes o seu filho ele não quer assistir um filme com vocês, mas ele adoraria numa manhã de domingo dar uma volta na praia com vocês. Não agora, tá, gente? Não na quarentena. Mas quando as coisas estão normais, às vezes ele não quer assistir um filme, mas ele gostaria de dar um passeio na praia no domingo. Ele gostaria de almoçar junto com a família, pelo menos no final de semana. Então, entenda o que seu filho quer fazer com vocês. Isso é muito importante. E se ele não quer fazer realmente nada, se tudo que você sugere ele não aceita, se ele também não sugere nada porque ele realmente não quer passar tempo com vocês, é possível que essa tristeza, que esse estado do seu filho já tenha se agravado. Então, assim, busque ajuda o quanto antes. Quanto antes você buscar ajuda para o seu filho, oferecer o seu apoio, melhor vai ser para todas as partes, ok? Então, as perguntas eram essas. Enfim,
Falei também os pontos que eu queria falar, que eu estava acompanhando aqui para não me perder, para poder trazer tudo que eu gostaria de demonstrar para vocês hoje. Eu espero ter ajudado com essas dicas, eu espero ter ajudado para que vocês identifiquem as emoções, ajudem os filhos de vocês, contem comigo. Se você vai assistir a live depois, que vai ficar aqui gravada no IGTV, tem mais uma pergunta, estão mandando aqui, ó. Calma, tem mais uma pergunta. Então pode mandar aí mais uma pergunta. Quanto tempo de live a gente já tem? Ainda tenho um pouquinho de tempo. Mas enfim, enquanto sobe aí a pergunta, se você vai assistir a live depois, que vai ficar aqui no meu IGTV gravada, e quiser tirar uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, talvez quando você for colocar em prática essas questões que eu falei aqui hoje aí na sua casa, se surgir alguma dúvida, escreva para mim nos comentários desse vídeo, nos comentários dessa live, que eu vou responder as perguntas de vocês, ok? Então, eu vou deixar salvo exatamente por isso. Estou aguardando aqui. Se eu tiver um irmão ou uma irmã que não saem do celular, como eu lido em cima disso? Bom, você sabe o que seu irmão ou sua irmã está fazendo no celular? Essa é uma preocupação típica de irmão mais velho, né? Típica de irmão, de irmã mais velha. Mas, em geral, os pais precisam ter esse conhecimento. O que eles estão fazendo no celular, né? Onde eles estão levando mais tempo ali naquele celular. Isso é importante saber, até para proteger o adolescente. Não é invadir a privacidade dele, mas ter conhecimento, ok? Outro ponto, se o seu filho ele não está saindo do celular, é porque provavelmente a vida fora da internet, a vida fora do virtual, de alguma forma está desinteressante. A vida fora do virtual não está oferecendo para ele o prazer que ele encontra na internet. Então, por isso que é tão importante também estarmos atentos a esse interesse, ao que seu filho gosta, ao que desperta prazer nele, para que a gente possa proporcionar num ambiente real, num mundo real, para que ele não fique só dependente de encontrar esse prazer na internet. Então, muitas vezes os pais, né, nós pais, tendemos a falar para os nossos filhos: sai desse celular, vai ler um livro. E aí o adolescente vira o olho na mesma hora, né? Vira o olho e já nem tá mais escutando o que a gente está falando. Óbvio, seria ótimo, é ótimo quando o adolescente lê um livro, mas vamos trocar a pergunta, né? Qual livro você gostaria de ler? Meu filho, tem algum livro que se eu comprasse você se interessaria por ler? Vamos estabelecer um tempo de leitura aqui em casa? Sim, você como mãe pode estabelecer um tempo de leitura em casa. Não vai colocar o seu filho de 12 anos para ler durante 2 horas seguidas, a não ser que ele goste, tá? Mas você pode estabelecer um tempo de leitura na sua casa. Mas preocupe-se em perguntar: meu filho, qual livro você gostaria de ler? Qual livro você gostaria que a mamãe providenciasse para que você lesse mais? Porque eu acho isso super importante. Então, nessa pergunta do celular, lembrem, ofereçam no mundo real oportunidades para que o seu filho sinta prazer, para ele não ficar dependente só da tecnologia. Tem outra pergunta aqui, ó. Como lidar ao identificar um adolescente tendo atitudes maldosas ou perversas? Isso vai depender muito de que atitudes são essas. Bom, vamos lá. É uma avaliação que envolve múltiplos fatores. Ele está tendo exemplo próximo dele dessas atitudes? Se ele está vendo, se ele está tendo exemplo, a gente precisa mexer nessa fonte. A gente precisa lidar com isso para que ele não seja exposto a isso. Segunda coisa, esse comportamento dele, de alguma forma, está sendo uma reação? Ou seja, o adolescente está agindo com maldade, está humilhando outras pessoas, por exemplo. Aquele adolescente está fazendo isso porque é uma expressão inadequada, uma expressão negativa de uma emoção que está sendo gerada pelo fato dele estar sofrendo humilhações? Então, a gente precisa entender esse contexto para a gente não ficar sempre na cabeça que o problema é a pessoa. Vamos ampliar isso. O que está em volta dela? Com quem ela está interagindo? Não tirando a responsabilidade do adolescente, né? Mas nós precisamos avaliar, analisar esse contexto como um todo. E aí, os pais estão sendo super acolhedores, não estão agindo dessa forma, ninguém conseguiu identificar nada.
É importante que seu filho passe por um processo de avaliação para entender se de alguma forma as emoções dele estão vindo atreladas a alguma condição patológica de personalidade, por exemplo. Gente, não estou dizendo que é isso que está acontecendo com seu filho adolescente. É normal de vez em quando a criança ou o adolescente expressar maldade em alguma coisa. Eles estão testando limites, eles estão entendendo até onde eles podem ir com o outro. Mas se isso está passando no limite, se já foi feito várias coisas em relação aos pais e nada mudou, é importante fazer uma avaliação desse adolescente para entender se algo da personalidade pode estar causando essa situação ou é realmente uma dificuldade de lidar com uma certa emoção. E aí a gente vai ajudá-lo a se regular emocionalmente, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Qualquer dúvida, deixe no comentário da live que vai ficar salva no IGTV. E até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live. Na semana que vem tem mais vídeo no meu canal do YouTube, o canal Mães de Ansiosos. Tô postando bastante conteúdo lá para vocês, tá bom? Espero que estejam gostando. Um abraço bem acolhedor e até breve na nossa próxima live. Beijinho!